Bem-vindos ao canal Pensamento e Vida. Este é o resumo do roteiro preparado ou sugerido para o estudo do capítulo 21, Dever, dessa obra de Emmanuel. O nosso objetivo: distinguir e compreender o dever do espírito ao longo de sua jornada para Deus. A questão de número 1: o que é o dever? E a resposta sugerida: o dever é o fiel cumprimento dos preceitos morais estabelecidos por Deus e vivificados por Jesus ao longo de sua peregrinação terrestre para a iluminação dos homens, norteando-lhes a conduta. Os que voluntariamente se esforçam por adotá-los oferecem contributo à manutenção da harmonia da obra da criação, ao mesmo tempo em que evitam o surgimento de obstáculos ao progresso. Separei aqui a passagem do Evangelho de João, em que Jesus nos deixa a seguinte mensagem: não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Parece-me que fica muito claro que tudo que consta da verdade trazida por Jesus são justamente os preceitos morais estabelecidos por Deus. E Jesus, melhor que nenhum outro, os demonstrou para nós outros, não só dizendo, mas especialmente aplicando-os no seu dia a dia. Depois nós temos aqui, em uma das obras da codificação espírita, já mencionada aqui várias vezes ao longo dos demais roteiros apresentados, a Gênese. Lá consta: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Jesus, por sua vez, agora em o Evangelho de Mateus, nos diz que é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. É necessário porque nós somos imperfeitos. Nascemos, ou melhor, fomos criados perfectíveis, mas ainda estamos longe da perfeição que é o nosso destino, a nossa plenitude. Por isso mesmo que vem Jesus dizer-nos que é necessário que venham escândalos, não que ele seja desejável, é necessário no sentido de que a imperfeição decorre daquele que é imperfeito. E é justamente nas nossas mazelas, por nós mesmos criadas muitas vezes, que aprendemos com os nossos erros, que é como se diz aqui no jargão popular. Aprendendo, vamos no mínimo começar a evitar a repetição desses erros. Podemos até cometer outros erros, escândalos, mas sempre com boa vontade, com esforço e determinação, é possível superá-los a ponto de um dia não mais cometê-los. E aí sim apenas acertaremos. Estamos um pouquinho longe disso, mas chegaremos lá. O homem que escandaliza, esse, a meu ver, no dizer aqui de Jesus, é aquele que muitas vezes não insiste, não se esforça por não errar, porque os preceitos morais de Deus, trazidos por Jesus, estão em nosso coração, acima de tudo em nossa consciência. Questão número 2. Quais são os preceitos morais instituídos por Deus? Resposta: são todos aqueles passíveis de cooperar para a plenitude de quem os vivencia e não necessariamente de quem os confessa. O grau de importância atribuído ao bem por determinado indivíduo revela sua real condição interior e justifica a natureza dos incentivos que, por força de uma lei natural, recebe na contrapartida daquilo que realiza. Separamos agora em o Evangelho de Mateus, Jesus, quando do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, os brandos, os misericordiosos, os que têm puro o coração, os pacíficos, e outras palavras, a meu ver, aqueles que se submetem aos preceitos morais, a tudo aquilo que Jesus veio nos trazer e demonstrava. Aqueles que, portanto, o seguem, como diz aqui o mesmo Jesus no Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é imediato.
Esse exercício é contínuo, mas é extremamente útil e, sim, necessário a que possamos alcançar a perfeição a qual estamos destinados, porque para ela fomos criados. Questão 3. O descumprimento do dever traz consequências apenas aos que o tenham negligenciado? Resposta: da mesma forma que as boas atitudes beneficiam tanto aqueles que as recebem, como também, e sobretudo, os que as promovem, eventuais desatenções ao dever geram consequências coletivas e individualizadas, comumente trazidas à lembrança pelas vias do remorso ou do arrependimento, mais ou menos tardios. Separamos aqui mais uma vez Jesus em o Evangelho de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí abandonado vos é a vossa casa. Essa rebeldia que fizemos menção agora há pouco, a teimosia, a insistência mencionada no caso no vídeo da prévia. Nós somos passíveis de fazer o bem, sim, porém também passíveis de fazer o mal em função do nosso estágio ainda de imperfeição. Depois vemos aqui um texto extraído da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel também, capítulo 10. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei, Saulo de Tarso, curvar-se para o solo em pranto convulsível ao se deparar com Jesus e reconhecê-lo, no sentido de ele não havia conhecido, mas reconheceu a presença, a força de Jesus quando o mestre então se manifestou ao então Saulo de Tarso. No caso acima, Jerusalém, Jerusalém, representando todos aqueles que matavam os profetas, que, em outras palavras, negligenciavam os preceitos morais de Deus, por Jesus trazidos aqui à nossa realidade, ao nosso dia a dia. E depois Saulo de Tarso aqui para mostrar-nos essas consequências individualizadas. Nós sabemos quem é Paulo de Tarso hoje, mas ele mesmo conta como era Saulo de Tarso no passado, antes, portanto, de ter tido esse contato, assim, bem próximo com Jesus. Questão 4. Por que a inobservância do dever continua a ser algo tão corriqueiro, mesmo entre os que já lhe sofreram os efeitos? Resposta: conquanto dotado de inúmeros recursos que o habilitam a progredir sem sobressaltos, pode o homem, se assim o quiser, empregá-los com um propósito diferente daquele para o qual lhe foram concedidos. Ocorre que, para acertar o rumo, é necessário ao ímpio, aquele que tem pouca fé, aquele que é mais negligente, primeiramente retificar a sua maneira habitual de ver, ouvir e sentir, até para não ter a corrigenda agravada pela volta a erros já praticados. É aquela questão, se a pessoa não quer se melhorar, ela vai incidir no mesmo erro várias vezes e cada vez a situação dela piora. Separamos aqui Jesus em o Evangelho de Mateus. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Ora, não nos faltam recursos para avançar, para progredir. É uma questão apenas de enxergá-los e adotá-los como para a nossa conduta. É para que nós possamos realmente perceber o quanto de bem nós somos capazes de fazer. Depois nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Nada mais é do que essa antiga maneira nossa do homem velho enxergar as coisas. Ora, a maneira como nós sentimos é a mesma maneira que nós pensamos, que nós enxergamos. É natural, portanto, que cometamos as nossas ações ou que as façamos de maneira muitas vezes equivocadas. Quando, por outro lado, adotamos os preceitos de Deus que estão em nós,
É como se houvesse uma transformação, daí aquela referência do homem novo substituindo o homem velho. Questão 5. As expiações terrenas devem ser vistas tão somente como punições impostas aos descumpridores da lei da vida? Resposta: tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Tá? Seguindo. Muito mais do que um instrumento de punição, as reencarnações são oportunidades de aprendizado que se renovam constantemente, visando a aquisição de experiências indispensáveis à melhoria e aproveitamento do espírito pela obra da criação. Servem, por outro lado, para que as lições ainda não assimiladas sejam repetidas. Separamos aqui Jesus em o Evangelho de João. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Ora, como que eu vou aprender algo que eu nunca tive contato, que eu nunca presenciei, que eu nunca me exercitei naquilo ali? Uma coisa é você até conhecer, outra coisa é você saber fazer. Não é verdade, gente? Seguindo aqui embaixo, em O Livro dos Espíritos, nós temos que o castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Como dissemos na prévia, tudo que Deus faz, aqui está, é grande e sábio. Agora, na prévia nós dissemos que tudo que Deus faz é para colocar-nos no caminho até Ele. Nós temos a opção de criar desvios, mas Ele sempre encontra maneiras de nos recolocar nos trilhos, vamos dizer assim. A teimosia nossa é tão grande, por outro lado, que há aqueles que demoram a se manter, ou insistem em não se manter no trilho, e que demoram, portanto, a alcançar o Criador. Mas todos, invariavelmente, chegaremos a Ele. Questão 6. É possível ao infrator ver-se dispensado de quitar suas dívidas perante a justiça divina? Resposta: é sabido que ninguém escapa às consequências das faltas cometidas, tampouco das obrigações não cumpridas. Todavia, os que, arrependidos, se dispõem a muito amar, candidatam-se a uma existência menos áspera, na qual buscarão redimir-se de seus erros e ou omissões. Só uma razão mais esclarecida, no entanto, compreenderá que, afora o atendimento de necessidades tipicamente expiatórias, as sucessivas reencarnações propiciam condições cada vez melhores para o desenvolvimento de virtudes essenciais ao espírito, que só o tempo e o esforço no bem farão germinar. Separamos aqui Pedro em os Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério, de alívio, de consolação, da presença do Senhor Deus. A nossa teimosia muitas vezes é tão grande que precisamos de muitas reencarnações para compreender que devemos sim nos arrepender dos nossos erros que acontecem. Não vai aqui nenhum juízo de condenação. Nós somos imperfeitos, como dissemos há pouco. Portanto, a imperfeição implica erros. É natural. Agora, os acertos são passíveis de serem também praticados. É uma questão, como disse aqui Pedro, de arrependimento, não de se culpar, de se macular em função disso, de se judiar, né? se flagelar. É simplesmente a questão de reconhecimento, de arrependimento e conversão. A conversão para o homem novo, também citado agora há pouco. E a partir daí tudo mais se aclara e a presença de Deus se faz mais nítida em nós. Não que ela inexista, ela está em nós. Só que a pessoa, o coração, o indivíduo se sente mais pleno, portanto mais próximo ao Criador. Questão 7. Além dos constantes avisos emitidos pela consciência e os ininterruptos apelos da razão, há outras maneiras de os interessados verificarem se estão alinhados com o dever ou se dele permanecem afastados? Resposta: tendo sido o homem criado para ser feliz, mediante a vivência do amor,
tudo que possa contrariar a sua natureza divina, desviando-o do caminho para Deus, traz-lhe perturbações as mais diversas, afetando-lhe o equilíbrio do espírito e, por decorrência, a estabilidade do corpo de carne. Com o Cristo, aprendemos o mandamento, dever maior, reconhecendo, porém, que não se consegue amar a Deus sem antes amar o próximo, e que, por simples dedução, não ama o próximo quem não se ama, o que deve esperar da vida aquele que sequer preocupa-se em ajudar a si mesmo. Por isso que em O Evangelho segundo o Espiritismo não está aqui não, gente. O dever é a obrigação moral do indivíduo, primeiramente para consigo mesmo, e depois para com todos aqueles que o cercam. Ora, ninguém consegue ajudar alguém que está se afogando se não aprender a nadar. É mais ou menos por aí, uma analogia pobre, é verdade, mas que ilustra, de alguma maneira, a necessidade de cuidarmos de nós para podermos cuidar melhor dos outros. Mas o foco, aquele em que nós podemos realmente ajudar, consertar, melhorar, somos nós. Os demais, o nosso bom exemplo, o nosso esforço principalmente, pode se inspirar a muitos a que façam o mesmo. Separamos aqui Paulo de Tarso, na primeira carta a Timóteo. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todas. Acho que eu já comentei, né? Vou deixar com vocês a conclusão. Atenda a criatura à vontade do Criador, submetendo-se às suas leis, justas e soberanas como ele próprio, e será feliz. Vou deixar também aqui, como leitura complementar, Migalha de Amor. Lindo, maravilhoso, de Meimei. É isso aí, gente. Para o capítulo 21, é o que tínhamos a apresentar. Boas reflexões. Um abraço no coração de vocês. Fiquem em paz.